Sejam todos muito bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. Para começar, que a luz e a graça divina abençoem ricamente o dia e a semana de todos que estão escutando. Amém. É sempre bom começar com esse clima de paz, né? Com certeza. Que este seja um momento de reflexão e de muito aprendizado para cada pessoa que nos acompanha. Hoje nós temos um material simplesmente fascinante. Muito. É um mergulho profundo mesmo. Vamos explorar os detalhes de um texto milenar através das lentes da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Mais especificamente, focando nas notas e no comentário bíblico do estudioso Craig A. Blazing. Focado no capítulo 2 do livro de Malaquias, que é explosivo, diga-se de passagem. Extremamente explosivo. E a nossa missão hoje não é apenas ler um documento antigo, sabem? Como se fosse uma peça de museu. Longe disso. É um texto vivo. O objetivo é compreender advertências duríssimas sobre liderança corrupta, entender a santidade dos compromissos e explorar um dilema que reverbera fortemente hoje em dia: a questão da justiça num mundo que parece recompensar quem faz o mal. E a riqueza desse texto é formidável. Logo nas primeiras linhas, Malaquias já quebra completamente aquela ideia engessada de que os textos religiosos antigos são sempre contidos, suaves ou muito polidos. A linguagem chega a ser chocante. Ele usa metáforas viscerais. É uma leitura que não poupa ninguém, lidando com a realidade nua e crua da falha humana, da hipocrisia e das consequências tangíveis. Não é um texto para quem busca conforto superficial, né? Definitivamente não. É um texto que confronta de verdade. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, lendo as notas de estudo, eu notei um detalhe curioso. Deus é chamado de Senhor dos Exércitos quase o tempo todo. Sim, é uma constância impressionante. Parece até uma obsessão do profeta bater nessa tecla repetidas vezes. Por que isso? A proporção dessa repetição é absurda mesmo. Para dar uma dimensão, esse título aparece em 43,6% dos versículos do livro. Nossa, é a maior frequência de todo o Antigo Testamento, não é? Exatamente. É muito mais alto do que em livros contemporâneos a ele, tipo Ageu ou Zacarias. E o comentário do Blazing contextualiza isso de forma brilhante se a gente olhar para a geopolítica da época. Aquela fase do período pós-exílio babilônico. Isso. A pequena província de Judá era apenas um ponto minúsculo no mapa, inserida ali dentro do vasto e poderoso Império Persa. Eles não eram exatamente uma superpotência global nessa altura do campeonato. Nem de longe. Eles não tinham um exército próprio, nenhuma força militar defensiva, nenhum contingente para impor respeito aos vizinhos. Viviam numa vulnerabilidade imensa. Uma comunidade dolorosamente consciente de sua fraqueza militar. O dia a dia de quem vivia em Judá naquela época era marcado por uma ansiedade constante. Olhavam ao redor e viam nações militarizadas, impérios cobrando tributos pesados. E eles ali, desprotegidos. Desprotegidos e superlimitados em recursos. Então ficar repetindo Senhor dos Exércitos não é só um floreio poético. Tem uma função psicológica profunda para quem está ouvindo. Se conectarmos isso ao quadro geral, percebemos que é precisamente em tempos de limitação absoluta que a lembrança desse título se torna vital. O comentário destaca que servia para lembrar ao povo que, mesmo sem soldados humanos, Deus possui exércitos celestiais invencíveis, sempre prontos para agir. Lembra daquele episódio clássico do período dos reis com Eliseu em Dotã? Quando a cidade amanhece completamente cercada pelas tropas sírias. Esse mesmo. Cavalos, carros de guerra ameaçadores. O servo de Eliseu entrou em pânico total. Mas o profeta orou e pediu a Deus que abrisse os olhos do rapaz. E aí, quando ele olha de novo, vê um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor deles. É uma imagem muito cinematográfica. E o ponto é justamente esse. Em Malaquias, trazer à tona o Senhor dos Exércitos, em quase metade do livro, era uma estratégia de sobrevivência psicológica e espiritual. Uma injeção de ânimo pura. Para uma comunidade que, de outra forma, seria esmagada pela síndrome de inferioridade e pelo medo do mundo ao redor. Essa imagem de carros invisíveis protegendo os vulneráveis traz um consolo gigantesco.
Mas a mudança de tom no texto é brutal quando o assunto passa a ser a liderança espiritual interna. Fica bem pesado. Nos primeiros versículos do capítulo 2, Deus vai direto aos sacerdotes. E a advertência é tão grave que o texto aponta que as próprias bênçãos deles seriam amaldiçoadas. E aí chegamos numa imagem muito gráfica. Que me deixou perplexa. Deus promete passar no rosto dos sacerdotes o esterco, as fezes dos animais sacrificados nas festas. O profeta não mediu as palavras. A genialidade linguística por trás dessa metáfora é impressionante, por mais escatológica que seja. O comentário do Blazing revela um trocadilho no hebraico original. Que geralmente se perde nas traduções. Exato. A palavra hebraica para espalhar, que é zarra, faz um jogo sonoro direto com a palavra para semente ou descendência, que é zera. Ah, entendi. É um golpe retórico bem calculado. Num primeiro momento, o texto ameaça amaldiçoar a semente dos sacerdotes. Mas a ameaça de espalhar esterco aprofunda o nível de repúdio de uma forma muito visual. Porque o esterco das vítimas sacrificiais não era apenas uma sujeira comum, certo? Tinha todo um peso ritualístico de impureza. Era o resíduo mais impuro possível. As entranhas e o lixo que deveriam ser levados para fora do acampamento e descartados sumariamente. E os sacerdotes ofereciam animais doentes no altar. Para entender o peso disso hoje, imagina alguém oferecer ao chefe um sanduíche pela metade, já mastigado, e esperar receber um prêmio de funcionário do mês. Um nível de desrespeito surreal. Ao dizer que os rostos desses líderes seriam manchados com esse esterco e que seriam levados com o lixo, a mensagem é clara. Os próprios líderes corrompidos seriam descartados do serviço. Uma queda vertiginosa para quem deveria ser o elo sagrado entre a comunidade e o divino. O papel deles exigia um padrão altíssimo. Eles deveriam ser os mensageiros de Deus. A palavra hebraica é malak, cuja função principal era ensinar a Torá, a instrução. Os lábios do sacerdote deveriam ser o cofre onde o conhecimento ficava guardado. Em vez disso, a falsa instrução e as atitudes parciais deles fizeram muitos tropeçarem. Violaram a confiança pública. E violaram a aliança que Deus havia feito com a tribo de Levi. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Essa palavra, aliança, os documentos mostram que ela é a espinha dorsal de Malaquias. Central para entender tudo. A palavra hebraica berit aparece umas 7 vezes. E o que chama a atenção é como ele pega esse conceito de pacto sagrado e aplica tanto para os sacerdotes quanto para o casamento. É uma conexão inesperada. E isso nos leva àquela cena super dramática no versículo 13. O altar do Senhor inundado de lágrimas, choro e gemidos. Uma imagem forte. A minha inclinação natural lendo isso foi pensar que eram as lágrimas das esposas abandonadas clamando por justiça divina. A maioria das pessoas pensa exatamente isso numa primeira leitura. Mas o comentário traz uma reviravolta impressionante sobre quem está chorando. Revela pra gente, então. O choro ruidoso não vem das vítimas. As lágrimas que inundam o altar são dos próprios homens israelitas. Aqueles que tinham se divorciado de suas esposas judias. Eles mesmos. Os que abandonaram as esposas para casar com mulheres estrangeiras adoradoras de deuses estranhos. Pera, eles quebravam os casamentos, abandonavam as esposas e depois iam chorar no altar do templo? É um nível de dissonância cognitiva absurdo. O ápice da insensibilidade espiritual. Mas por que eles estavam chorando? Novos casamentos e continuavam frequentando o templo normalmente. Levando Sacrifícios como se nada tivesse acontecido. Exato. Mas de repente perceberam que Deus não aceitava mais essas ofertas. O Senhor virou o rosto para os sacrifícios deles. E eles, inundando o altar com lágrimas de frustração, ainda tinham a ousadia de perguntar por quê. queriam a bênção divina enquanto rasgavam o contrato na cara de Deus. E como o profeta responde a essa audácia? É aí que entra a visão do casamento como aliança. A resposta desce como um martelo jurídico e moral. O profeta esclarece que Deus se coloca ativamente como testemunha e juiz da aliança feita entre o homem e a mulher da sua mocidade. Isso retira o casamento da esfera de um mero contrato social que pode ser descartado. Estabelece um matrimônio como uma berit, uma aliança solene onde o próprio Deus está implicado.
O comentário aponta que é uma das declarações mais fortes do Antigo Testamento. De que Deus odeia o divórcio. E a metáfora que ele usa é arrepiante, né? É como cobrir as roupas de violência. Cobrir as roupas de violência. Isso muda tudo. Não é mais sobre incompatibilidade de gênios. É um ato de agressão profunda. Uma violência contra ela, contra a aliança e contra o Criador que testemunhou o pacto. O comentário do Blasing nos leva ainda mais fundo. Conecta a motivação divina à aliança da criação lá no livro de Gênesis. Onde homem e mulher se tornam uma só carne. E o texto de Malaquias sugere que o propósito dessa unidade era a busca por uma descendência piedosa. Criar um ambiente para que uma semente espiritual pura continuasse o propósito da aliança. Então, quando eles descartavam as esposas para se unir adoradoras de ídolos, o buraco era muito mais embaixo. Estavam trazendo a idolatria de volta para dentro de casa, e o povo tinha acabado de voltar de um exílio, que aconteceu justamente por causa da idolatria. Sabotando ativamente o propósito de criar um povo santo. É assustador como uma atitude pessoal tem ramificações comunitárias gigantescas. Com certeza. E toda essa teimosia crônica acaba gerando um desgaste imenso com o divino, o que nos aproxima do versículo 17. Que traz um conceito bem intrigante. Sim, o texto diz que as palavras do povo estavam cansando a Deus. É um paradoxo gigantesco. Como seres humanos podem cansar a Deus apenas falando? O próprio profeta Isaías diz que o Criador não se cansa nem se fadiga. Isso levanta uma questão importante, e a ironia no texto é proposital. O Deus inesgotável apresenta-se exausto das palavras. Mas que palavras eram essas? Eram murmurações incrédulas, cínicas. O cinismo tinha virado a linguagem oficial da comunidade. Substituíram a confiança na aliança por dúvida constante? É aquele dilema atemporal, a teodiceia. As pessoas olhavam a sociedade ao redor e diziam que todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor. Acusando Deus de ser conivente com a corrupção, questionavam de forma ácida onde estava o Deus da justiça. Uma das questões mais antigas e dolorosas da experiência humana. Como manter a bússola moral quando quem trapaceia chega mais rápido e vive melhor? Vários escritores bíblicos lidaram com isso, né? Jó, o autor de Eclesiastes. Mas o estudo do Blasing aponta algo crucial para entender o cinismo específico de Malaquias. Era uma frustração ancorada em promessas muito específicas da aliança. Exato. Deuteronômio estipulava que a obediência à lei traria prosperidade material e agrícola. Então a confusão era avassaladora. Eles viam os sacerdotes corruptos no poder, os homens que abandonavam as famílias prosperando e quem tentava seguir a lei lutando para sobreviver. Parecia um endosso de que Deus havia perdido o controle ou favorecia os trapaceiros. Deve ser exaustivo tentar fazer a coisa certa quando o sistema recompensa o erro. Qual é a resposta de Malaquias para essa provocação? A resposta aponta para o futuro, para um julgamento escatológico que virá com certeza absoluta. Mas ele não promete que a conta bancária do justo vai encher no dia seguinte. E o comentário destaca que essas pessoas cobrando justiça eram diferentes das angústias de um Jó, certo? Completamente diferentes. Os judeus que faziam essas perguntas em Malaquias eram profundamente hipócritas. Eles cobravam uma justiça que os condenaria. Eles eram os verdadeiros infratores, profanando a aliança, cobrindo as roupas de violência com divórcios levianos, ensinando a lei com parcialidade. Então, quando Malaquias anuncia o fogo purificador, o alerta de que a justiça vai atingir justamente eles. Principalmente aqueles de braços cruzados que cobravam de forma cínica onde estava o Deus da justiça. Clamavam por um juiz, sem perceber que estavam no banco dos réus. Então, o que tudo isso significa? Como a gente organiza isso em lições palpáveis? Sintetizando, o rigor do texto deixa mensagens claras. Primeiro, a imensa responsabilidade de quem lidera e influencia. A liderança sem integridade acaba amaldiçoando as próprias bênçãos e corrompendo a sociedade. Segundo, a seriedade extrema com os compromissos. Sejam as alianças conjugais ou com a comunidade. Romper acordos por conveniência destrói a confiança da sociedade. E, por fim, há um chamado para manter a fé na justiça divina, mesmo quando a matemática da vida não parece fazer sentido e os exércitos protetores permanecem invisíveis.
Uma síntese excelente do peso do capítulo 2. E para concluir, as notas de estudo deixam uma semente provocativa no ar. Compartilha com a gente. O texto todo focou na falha abissal da liderança humana. A linhagem de Levi falhou miseravelmente, espalhando instrução corrompida. Malaquias clamou pela purificação desses líderes. Certo. A reflexão é, se o sistema humano era tão frágil e corrupto, o que aconteceria quando, séculos mais tarde, a figura definitiva do mensageiro chegasse àquele mesmo templo em Jerusalém? Nossa, será que ele encontraria um cenário diferente? Ou será que encontraria um sistema religioso que ainda precisava daquela mesma purificação radical prevista por Malaquias? Fica o convite para refletir sobre como as estruturas humanas tendem a repetir seus erros quando não há transformação profunda de caráter. Uma provocação excelente que mostra como os textos antigos leem a natureza humana de forma implacável. Abre uma janela imensa para avaliarmos as nossas próprias atitudes. Bom, chegamos ao fim da nossa jornada por este texto tão rico de Malaquias. Foi um prazer. Queremos agradecer imensamente a companhia e a paciência de todos que nos acompanharam até aqui. Esperamos que esta análise tenha trazido clareza histórica e inspiração para a vida prática. Deus abençoe todos os ouvintes.